que ele cria o id, o ego e o superego, ele vai falar pela primeira vez de pulsão de morte. Né? Então ele vai falar da pulsão de vida versus pulsão de morte. Tá? Até então não existia pulsão de morte, existia só a pulsão de vida. Aqueles instintos que ficavam batendo na barreira do recalque e era o responsável pela vida. Né? Desejo, então, era responsável pela vida. Então, instinto batendo na barreira do recalque, tentando passar para o consciente, para o pré-consciente e para o consciente, e isso girando o tempo todo e mantendo a gente vivo. Certo? Era a primeira tópica dele, era assim que funcionava o aparelho psíquico. No segundo dualismo surgiu a pulsão de morte. A pulsão de morte é tendência ao retorno ao estado inorgânico. O ser vivo veio do não vivo. Dado o caráter conservador e restitutivo da pulsão, ele está intimamente relacionado com o aspecto repetitivo. Então, a gente tende a voltar para quando a gente era inanimado. É mais confortável estar naquele estado inanimado. Tá? Isso é inerente ao ser humano, segundo Freud. Por que tem esse negócio aqui no meio ainda? Clica fora, professora, para ver se... É isso. Não sei. É do caráter conservador que emana a tendência da compulsão à repetição. Por quê? Repetição até a gente conseguir voltar àquele estado inanimado. Dá? Para voltar? Não dá. Não. Então a gente vai repetir até conseguir. Dá para satisfazer o desejo? Não dá. Então a gente vai tentar repetir até conseguir. Tá. Esse caráter conservador é de se conservar, é de sobrevivência. De sobrevivência. Tá. A pulsão de morte só pode ser satisfeita parcialmente. Tá? Em cima esse negocinho. Tá? Como aquele desejo primário, primitivo, que é o desejo do id. Do incesto. Ah, tá. Só pode ser satisfeito parcialmente, certo? Por isso que ele continua lá insistindo. Por isso que a gente continua vivo. Se satisfizer, não tem mais sentido a gente continuar tentando, certo? Tá. É essa mecanismo? Não, é essa o que ele quer dizer com isso, entendeu? A roda gira por causa disso, por causa de um desejo que não pode ser satisfeito. Essa é a moral da história. Tá, entendi. Eu queria dizer, entendeu? Um desejo que não pode ser satisfeito. Qual é esse desejo? O desejo do incesto. Porque na nossa sociedade não existe essa possibilidade. Tá? Em outras sociedades, não é a que o Freud vivia, pode ser que não existisse a psicanálise. Sim. Tá? Como de fato não existe, né? Não adianta você ir lá numa tribo canibal e senta aqui e conta por que você está aqui. Não existe, né? Eles fazem de tudo, eles comem, eles ficam com pai, com mãe, com irmão. É outra história, não existe psicanálise numa sociedade assim, entendem? Por quê? Por causa desses tabus, que são diferentes da gente, né? Então toda a configuração vai mudar. Porque para eles não existe isso daí. Não existe desejo que não pode ser satisfeito. Então para eles, é bicho, é animal. No mau sentido? Não. No sentido deles. Cada um na sua. Ok? Mas pra gente isso funciona porque a nossa sociedade é configurada assim. Então, existem leis, existem tabus. Então, pronto. A gente tem desejo que é proibido. Então, pronto. Então já deu pepino. Na hora que Eva não podia comer a maçã, deu pepino. Né?
Isso aí não é à toa, né, que tem a história da Eva. Certo? Certo. A hora que é proibida alguma coisa, a gente quer. Freud também explica a Bíblia. Certo? Satisfação total é igual inatividade total do aparelho psíquico, por causa do que eu acabei de falar. Não tem motivação. Né? Se a gente tem tudo, imagina uma pessoa milionária, trilhardária, que pode ter tudo o que ela quer. Ela vai trabalhar? Geralmente não. Né? Se a gente pensar que todas as satisfações dela estão garantidas, todas. E ela tendo consciência disso, né? Se ela tiver a consciência de que todas, eu estou falando de poder, bens materiais, todas estão garantidas, ela não vai trabalhar. Árabes, por exemplo, não trabalham. Os sheiks, né? Os sheiks. Os sheiks e os parentes dos sheiks. Os árabes, eu estive em Dubai, né, em janeiro. Os árabes não trabalham, porque os sheiks pagam mesada para os filhos, para os netos, para os genros. Então eles não trabalham. Quem trabalha lá é paquistanês, indiano e filipino. Então você não vê árabe na rua trabalhando, você só vê árabe passeando. Eles adotam, inclusive, uma parte, né, da população que passa por um processo, eles mandam para outro país para estudar. Eu nem sei o que negócio acontece, muito mas assim, doido, você não assim. vê o árabe nativo, árabe mesmo, trabalhando. Eles não trabalham, eles passeiam, eles gastam dinheiro. Porque eles têm garantido tudo. Poder. Aqui não tem essa não. Né? Então assim, aqui se você vê um milionário trabalhando, com certeza não é pelo dinheiro, é pelo poder que ele quer, é por outros motivos. Mas assim, se uma pessoa tem todos os desejos garantidos, ele não se move. Né? Ele precisa ter que conquistar alguma coisa, senão... Motivação, alguma motivação. Ele precisa de uma motivação. Né? Por isso, então, aquela história do desejo sempre ele tem que não ter uma parte garantida, satisfeita. Uhum. Né? Tem que estar lá aquele desejo batendo na barreira do recalque. Né? O objetivo de toda a vida é a morte, segundo Freud. Ele fala em objetivo, né? A gente sabe que o final de toda a vida é a morte, né? Mas Freud coloca como objetivo. A morte é o objetivo último da pulsão. Até a pulsão de vida tem o papel de fazer com que a realização da morte ocorra de maneira natural e prazerosa. E a gente pensa mesmo, né? Eu quero pelo menos morrer bem, né? A gente não pensa isso? Até jovem a gente pensa isso. A gente fala, bom, pelo menos não sofreu. Sim, viram... Pelo menos foi em paz. Vira um consolo, né? E de consolo pode virar objetivo, né? Mas eu estava lendo assim que por mais você tenta, digamos, uma pessoa que... Família, por exemplo, quando a gente vai no velório, tentar, né? Consolar os parentes e tudo. Por mais, assim, que você tenta descrever ou animar ou falar alguma coisa, não é o suficiente para assim, amenizar a dor e o sofrimento daquela pessoa. Depende da cultura, depende da religião, né, da pessoa, mas assim, é porque a nossa cultura ocidental é muito atrasada em termos de encarar a morte, né? Mas assim, se a gente for falar a grosso modo qual é a única certeza que a gente tem na vida, a única, É a morte. a gente deveria pensar mais nela, né? É verdade, só que assim, nunca estamos preparados para
perder alguém. Não estamos Não preparados estamos, e assim, a gente não pensa, né? Não pensa. Né? A última consequência que você pensa é a morte, assim. Na verdade, você é até podado, né? Quando você cogita, você fala. Normalmente fala, não, credo, vira essa boca pra lá. Quando Dá até, eu não, fui- nem deixam. Eu fui no Piauí, acho que Assim. há um ano e meio atrás. Meu pai falou assim pra mim que, ai, filha, olha, eu já tô perto de morrer, não sei o que. Eu falei, não, pai, você não vai morrer agora, não sei o que. Só que assim, acho que a pessoa, ela sente, sabe, quando ela tá próxima de ir mesmo. Porque ele sempre falou pra mim, falou com meus outros irmãos que, ai, quando você voltar aqui, você nem vai achar mais o velhinho já morreu, não sei o que. Eu falei, nossa, assim, como uma pessoa sente isso, né? Quando você vai morrer. E você perdeu mesmo. Eu perdi meu pai tem 3 meses, né? Então ele já tinha assim uma certeza que estava próximo dele morrer, porque ele falou pra mim, falou pro meu outro irmão quando ele foi lá, em julho, ele falou. Então ele já tinha assim, um pressentimento, sei lá, que ele ia morrer. E tem pessoas que têm muita dificuldade, né? Eu já tive muita dificuldade de lidar com esse. Hoje tenho facilidade? Não tenho, mas assim, mas mudou. De uns, sei lá, de uns 5, 10 anos pra cá, mudou muito a minha concepção de morte. A minha mãe já chegou pra todos nós, recentemente, deixou recado, já me chamou de canto, deixando recado, dizendo algumas coisas, que olha, é assim, olha aquela. Eu falo, não, mãe, não sei o que. Mas assim, eu não. Nas antigas, eu tenho certeza que eu desabaria ali, eu não conseguiria estar aqui agora, e sabe, e cadê? E hoje eu já lido um pouco. Porque assim, gente, sabe, nós vamos e pronto. O pessoal do Nordeste tem essa cultura mais assim, né, de se despedir, né, Eu não sei. Eu Eu não sei vejo aqui que- dentro do Brasil. Eu sei que no Ocidente é muito difícil. mesmo. No Oriente. No Ocidente. Aqui é muito difícil. Né? É muito difícil. No Oriente é celebrada a morte. É celebrada com festa. Né? As pessoas no Japão, por exemplo, fazem piquenique no cemitério. Né? É verdade. Elas vão- Não, e japoneses aqui. Eu sou casado com uma japonesa. é verdade. Já fui pro, chama Kinkakuji, aqui no Itapecerica. Tem um cemitério lindo japonês. Inclusive aquela pessoa meio que participa, né? A pessoa que morreu. A ideia é participa essa, né? do Na piquenique. cultura pra deles, ela, né? acho que vem do budismo, do shintoísmo, Sim, sim. a primeira porção de comida eles colocam ali no... como se fosse um lugar para ofertar para a pessoa, onde tem o nome dele escrito lá, onde acende uma vela, fazem oração todos os dias. Então a primeira porção de arroz, a primeira porção de tudo, eles preparam um pratinho e colocam ali. Aí eles vão comer. Depois que comer, pega aquela comida e mistura com a comida normal, né? É só simbolismo. Sim. Na cultura deles, a energia daquele alimento vai alimentar o espírito de quem se foi. E o piquenique é isso. É um momento de compartilhar. Né? Eles comem ali próximo ao cemitério ali, que a ideia é que compartilhe ali daquele momento, E é com daqueles alegria, alimentos. né? Não é tristeza, né? sim. É uma coisa, né? A pessoa cumpriu, até porque a pessoa, né? Os japoneses morrem com mais de 100 anos, né? Quer dizer, isso uma que eu ia missão perguntar, é cumprida, independente do tipo de passagem? Sim, A é. pessoa morreu? Então, eu acho que tem muito a ver com a religião, né? Uhum. O budismo, eles acreditam que ele vai reencarnar, vai voltar. Então ele foi e daqui a pouco ele está de volta. Não, mas um assassinato, assim. Não, eles choram a morte. Sim, sim. Eles sofrem pela ida, pela partida. Tá. Né? Mas eles aceitam. E depois de um tempo, porque para eles continua convivendo. Entendi. Né? Vai É como voltar. se estivesse ali também. Por isso que eles fazem oração todo dia, por isso que eles oferecem alimento. É uma relação completamente Interessante. diferente. E tem com a gente que não morte, aceita, né? né? A morte faz parte da vida, né? É uma Tem gente que não aceita. é um momento triste da vida, porém faz parte da vida, Processo, né? Que é uma coisa que eles discutem e não é uma coisa que faz parte da vida só naquela hora que acontece, né? A gente
a gente no Ocidente só fala da morte na hora que ela acontece. É engraçado, no México eles comemoram também o dia No dos, México tem o dia dos dos mortos, mortos. é um dia de festa. É dia de festa, é justamente com esse mesmo intuito, né? Mas De o celebrar nosso os que também de foram. finados, Mas né? não Também comemora. Não é um dia de festa. Não é um dia feliz. Não é um dia feliz. Eles saem É. na rua como se fosse um carnaval. É, exatamente. Na Né? Jamaica Eles eles têm aquelas comemoraram a morte do caveirinhas. Bob Marley. O Bob Marley morreu, o Bob Marley morreu, foi comemorado. Zig Marley, o filho dele, fez festa, comemorou. Interessante, né? Comemorou assim, que eu entendo isso. Não comemorou porque aquela vida se foi, Aham. mas aquela passagem faz parte de algo natural, de algo... Eu acho que devia ser um pouco mais naturalizado, né? Sim. Essa Na questão, Índia porque é eles triste. comemoram também, né? Uma coisa feita uma fogueira, né? Eu acho que Tem são alguns aquela dias que são cerimônia no velados, né? Ganges. É. Até o Ganges fica sujíssimo Tem por causa outro disso, país né? que Vocês teve jogam. até, acho que uma música que eles colocaram quando tem o velório, que eles dançavam lá, eu só não lembro qual foi o país. Não é Nigéria, outro país. Eu sei que foi um país que teve uma música que até virou febre. Eu acho que foi no ano Ah, é passado, aquela você que lembra? carrega o caixão, os caras e Isso, dançam. isso É, virou um mesmo. meme muito Foi famoso. muito famoso, isso mesmo. É, não sei de onde é, não. Eu mas... também não sei onde é, mas. Acho que era Nigéria. É sim. Nigéria, né? Acho que era. Nossa, acho que teve não sei quantas visualizações esse vídeo do. É verdade. Depois ele Virou virou meme Pô. também. É, Virou meme da Covid, Da né? Covid, um monte de coisa. é interessante como eles cada cultura enxerga de uma De uma forma. forma, é verdade. Bom, aí ele vai falar da repetição e ele lembra daquele jogo do carretel. Eu acho que pulou um slide, Pulou? professora, pulou. Amor e pulsão. Ele fala que o amor não é pulsional, né? Porque ele não é, instintivo, Tá. tá? O amor envolve o ego, ele é narcísico, tá? Ele pode ligar-se intimamente à atividade das pulsões sexuais posteriores, mas através do outro, tá? Então, o amor envolve o ego, ele envolve sentimento, ele envolve o outro. Ego, quando a gente fala, a gente está falando de envolver amor por um objeto, tá? Tá. Não é instinto, não é uma coisa que você vai simplesmente saciar um instinto sem envolver uma representação do outro, tá? Então o amor tem que passar pelo ego, certo? No campo pulsional, que é o instintivo, tá? A gente fala de pulsão como se falasse de instinto, Uhum. certo? Aí está excluído o ego, que é o animal, lembra do quadrinho que a gente fez na semana passada, que vocês até falaram, tá invertido Sim, a sim. pulsão e o instinto, Aham. o ego e o instinto? Porque instinto não tem nada a ver com ego, tá? Não passa por formação de objeto. Tá. Certo? O cachorrinho, quando ele entra no cio, ele não fala, ele não lembra da mãe, Aham. do pai, e se identifica, né? Só vai com a cachorrinha que lembra a mãe, nada disso. Ele vai com a primeira que tiver lá. Entendeu? Então a repetição, um exemplo bom de repetição é o jogo do carretel. Vocês lembram desse jogo? Não. Um menininho que era o neto dele, ele representou a partida da mãe com um joguinho de carretel. Era um carretel era aquele bobina mesmo, Sim. de linha. Ele jogava o carretel, depois enrolava de novo. Jogava o carretel, enrolava de novo. Quando ele jogava o carretel era muito angustiante para ele. Aí ele enrolava e se sentia melhor. Jogava o carretel, ficava angustiado, enrolava de novo. Ele fazia isso o tempo todo que a mãe não estava. Então o que ele estava fazendo ali? Ele estava representando quando a mãe saía. E quando ele enrolava de novo, ele estava representando que a mãe voltava. Então, para ele, era uma resolução de que a mãe ia sair, mas ela ia voltar.
Então, mas ele precisava repetir isso para se convencer de que aquilo era verdade. E ele repetia. O menininho, pequenininho, neto do Freud, já gêniozinho, tá? Ele não tinha autismo. Não. Tá? Mas era uma compulsão à repetição. Só que ele estava ali resolvendo Era um toque. o problema dele, né? Não era um toque porque ele estava resolvendo. Depois que resolveu, passou. Ah, tá, não é uma coisa que Não ficou. ficou para a vida toda. Só que o Freud, né, como bom psicanalista e estudioso, ele ficou observando. A gente não sabe quantos bebezinhos fizeram coisas desse tipo e a gente nem observou, Uhum. né? Mas ele observou, anotou, registrou, publicou, né? E isso ficou para toda a eternidade, né? Então, ele... por que ele relacionou isso ao princípio de prazer? Porque o menininho achou um jeito de disso atender ao princípio de prazer, porque quando ele jogava, imediatamente ele recolhia e isso simbolizava a volta da mãe. Imediatamente. Então, para ele, aquilo simbolizava a volta da mãe. Então, atendia o princípio do prazer para ele. Porque a mãe não ia voltar logo. A mãe saiu para trabalhar. Mas ele ficava lá simbolizando, então para ele estava ok. Né? Então ele estava lá resolvendo o probleminha dele e ok, porque a mãe de fato voltava, né? Graças a Deus. Né? Então ele deu o jeitinho dele de resolver. Então essa é uma simbolização, né? Dessa compulsão à repetição. Certo? Então, aí trazendo para a teoria da psicanálise, a repetição acontece na transferência, né? Então, uma coisa mal resolvida na infância vai acontecer onde? Em todas as relações parecidas, certo? Então, em todas as relações de autoridade, a gente vai repetir a relação que a gente teve com o nosso pai, porque o pai representa a autoridade, certo? Uhum. Então a gente, com o professor, vai estabelecer a relação que a gente teve com o pai, vai tentar resolver, é a compulsão à repetição. Com o terapeuta, a gente vai repetir aquela relação que não deu tão certo e que gerou a neurose, certo? Ou cabe ao terapeuta manejar direitinho essa relação para que ali ela seja finalmente resolvida. Elaborada, que a gente chama, né? Nossa, nem precisa ir mais lá, agora já entendi tudo. Você já pode ajudar o terapeuta. Já pode ajudar ele, né? Ele estava numa tentativa boa. Nela são reproduzidos fragmentos reprimidos do passado infantil, né? O que o terapeuta deve fazer? Contar para o paciente? Olha, você está reproduzindo. Não. Vai deixando e vai assumindo o papel discretamente e agindo conforme agiria uma mãe mais adequada, talvez, um pai mais adequado, né? Apontando, né, algumas falhas, talvez, olha, aqui você poderia fazer desse jeito, seria mais adequado, tal. E não falar, olha, você está reproduzindo a relação falha que você teve com seu pai. Não. Aí desastre total, né? Mas ir conduzindo com luvas de pelica, né? Essa relação que foi falha de uma maneira que ela possa ser elaborada e ok, e o paciente, né? Porque se o paciente perceber isso, pode ser que ele dê no pé, não volte mais, porque aquilo pode realmente ter sido traumático, né? Às vezes são questões leves, né? E às vezes são questões realmente muito pesadas, questões de abuso, né? Questões realmente que não podem ser desvendadas assim, né? São questões que não vêm, que estão no inconsciente, por quê? Porque foram reprimidas. Por que foram reprimidas? Porque a pessoa não aguentou, né? Foram reprimidas por causa dos tabus, por causa do superego,
né? Não é que foram reprimidas à toa, foram reprimidas por um motivo, né? Então, o manejo da transferência é uma das partes mais difíceis para o analista, para o terapeuta, né? Essa é a grande ferramenta da análise, certo? Então, aí, o que é repetido precisa ser elaborado. E a compulsão à repetição se coloca acima do princípio de prazer. Ela é imperativa. Tá? A gente vai fazer essa repetição. Acima de censura, acima de lei, acima de princípio de prazer. Quando a gente vê, a gente está repetindo. Escudo protetor contra os estímulos. Para que serve? Para controlar a infração traumática, né? E o escudo protetor vai nos proteger, vai proteger o ego, certo? Proteger o psiquismo de energias destrutivas. Os órgãos do sentido recebem estímulos externos reduzidos. O que seriam essas energias destrutivas? Os desejos reprimidos. Tá. Os desejos que não podem ser consumidos, não. Consumados. Tá, Consumados, entendi. né? Ou seja, essa repressão ela pode vir por meio da moral, da Sim, religião, sim. da cultura, do costume. Exatamente. E eles são destrutivos porque eles são contra a lei. Né? A sua lei ou a lei da sociedade. Né? Não existe barreira contra os estímulos internos que são percebidos como externos pelo mecanismo de Acho que se clicar para virar na tela inteira, talvez ele suma. Aqui. Ele não sumiu, viu? Eu. Projeção. Mas como que eu deixo inteiro agora? Inteiro o quê? Na tela? Ah, já tá. É? Pra gente fica. Só em cima de mim. Mas você Só, já matei uns 3. Eu estava lá no canto esses dias também, matei vários, assim. Nossa. Então, não existe barreira contra os estímulos internos que são percebidos como externos pelo mecanismo de projeção. Tá? Então, aí a gente está meio desprotegido, né? Estímulos traumáticos causam quebras, fissuras no escudo e perturbam o funcionamento do aparelho psíquico. Dá para entender, né? Trauma. Caso quebra, Trauma. sim. O princípio de prazer é posto fora de ação. Então, gente, escudo protege a gente, tá? Lei. Não entendi, o princípio de prazer é posto fora de ação. Vamos ver se está explicado mais pra frente. Espera aí. Tá. O princípio da realidade, ele protege a gente, certo? Certo. Porque o ego está protegendo a gente do princípio de prazer. Perfeito. Então, a gente precisa colocar o princípio de prazer para fora. Tá, entendi. Agora eu entendi. Certo? Porque Não senão, deixar ele ser realizado. Exatamente. É assim. O princípio de prazer precisa ser nocauteado Tá. nesse caso. Certo? Porque senão ele vai prejudicar a gente. Porque o id, ele não está nem aí.
Sim. Se ele vai acabar com a nossa vida, certo? O id é princípio de prazer puro. Quer satisfazer, Ele bom. quer satisfazer matando a gente ou não. Ele não está preocupado com a nossa vida. Uhum. O superego não está preocupado com o nosso prazer. E o ego está no meio. Então o ego quer o nosso prazer, porém ele também quer a nossa vida. Então ele vai fazer essa mediação. Então, para nos proteger da morte, a palavra é essa, ele vai nocautear o princípio de prazer e vai colocar o princípio da realidade em ação. Certo? Esse é o escudo. Tá bom. Esse é o escudo que o ego vai fazer, nocauteando o princípio de realidade e colocando o princípio de nocauteando o princípio de prazer e colocando o princípio de realidade em funcionamento. Certo? Os estímulos que vêm de dentro podem causar neuroses traumáticas, porque não estamos protegidos pelo escudo, certo? Eles estão vindo lá de dentro, a gente não está protegido. E os estímulos internos, vamos entender o que é, são pulsões do interior do organismo. A incapacidade de ligá-las psiquicamente pode causar excesso de desconforto. Então está lá dentro, está tudo lá dentro vindo direto do id. É mais difícil controlar. Não é uma coisa que está fora, não é vamos dizer, eu estou vendo um sorvete e quero tomar. É uma coisa que vem de dentro, vamos dizer, um instinto natural. Certo? Talvez seja um instinto no incesto. Ele é mais perigoso do que uma vontade de tomar sorvete. Né? Ele é muito mais perigoso. A barreira que tinha do recalque, ela é insuficiente. Certo? O que o aparelho psíquico precisa fazer? Precisa ligar esses estímulos por meio da compulsão à repetição. Então, vai repetindo, vai dando o seu jeito e vai impedindo eles de se concretizarem. Certo? Então, é uma tarefa incessante. Essa repetição acaba sendo também meio que uma proteção. É. Então não necessariamente ela é ruim. Não. Tá, porque quando fala em nunca é repetição, ruim. repetir, parece que está repetindo erros, né? Não, mas ela Não. nunca é ruim. Não é. Eu perguntei se o menininho, então, ele era autista. Mas, na verdade, então, aquilo lá é a o forma contrário. que ele achou. Não, ele não é autista, não, é o contrário, ele é super sadio. Porque ele está dando o jeitinho dele Sim. de Agora se que eu consigo defender. visualizar, É. Sim, E a às vezes a repetição. gente mesmo não consegue achar esse jeitinho, né? E se a gente não fizer isso, a gente fica muito doente. Porque a gente vê compulsão, a repetição parece algo negativo, né? Não. Compulsão, Mas a né? compulsão É, isso que eu... Mas assim, pensei. vejam, nós somos neuróticos, Sim. tá? Então, se a gente falar nós somos neuróticos, então a gente está falando já que a gente não é sadio. Porém, a neurose não é vista como uma doença nesse nível, né? Porque a gente, na neurose, a gente está procurando saídas. Na psicose, não. A psicose já não tem tanto como tratar, né? Na neurose, você vai buscar esses mecanismos, né? Uhum. Através deles, você vai conseguir chegar em algum lugar. O psicótico já não tem tanta ferramenta, né? Se você não tiver, se esse menininho não tivesse essa ferramenta, ele estaria lá desesperado, chorando pela mãe. Ele ia chorar até a mãe voltar. Nesse caso não, ele fica angustiado só quando ele joga o carretel. Quando ele recolhe, ele fica feliz. Né? Então, quando ele joga, ele fica angustiado. Ele fica mesmo. Quando ele recolhe, ele fica feliz, toda vez. Né? Até que aquilo vai melhorando e vai passando. E uma hora a mãe chega. Então mostra para ele, de fato,
que a uma hora a mãe vai chegar. Também tem o dado da realidade, né, gente? Tem o dado da realidade. Né? A realidade é um fato importante. Vamos supor a guerra. Né? As crianças que fogem da guerra, conseguem escapar da guerra com os pais, elas vão ter traumas? Sim, elas vão ter traumas. Mas elas vão melhorar muito mais rápido do que as crianças que fogem, que conseguem escapar da guerra sem os pais. Porque tem o dado da realidade. Você imagina fugir sozinha da guerra. Tá bom, você escapou da guerra, mas você tá sozinha. Né? Então, também, gente, a nossa mente, ela é capaz de coisas maravilhosas, mas tem o dado da realidade. Se essa mãe desse menininho não chegar, o jogo do carretel também não resolve tanta coisa. Né? Isso que eu estou querendo dizer. A gente tem recursos, mas o dado de realidade também ajuda, né? Um trauma não se faz à toa, né? Se você tem um pai que é uma porcaria, que abusa de você e tudo, você vai ter um trauma. Se lá na frente se você tiver a sorte de encontrar um baita psicólogo, uma esposa ou um marido super legal que te respeite tudo, um psicólogo que faça uma super terapia, é melhor do que você não encontrar nada, né? E se você não tiver um pai que te abusa, muito melhor. Né? Então a gente também tem que lidar com esses dados que vão determinar, de fato, os traumas da sua vida. Né? As suas compulsões à repetição. Né? Então, tudo isso vai ser determinado pela realidade. Né? Então, tudo isso vai ser uma receita de bolo que vai ser misturada e vai determinar a vida de alguém. Né? Então, por isso que não tem uma receita, né? Fulano vai ser tratado assim, fulano assim, né? Os americanos assim, os brasileiros assim, não. Cada um é um, né? Entenderam o que eu quis dizer? Tá. Então, a compulsão à repetição, ela vai depender do dado de realidade, é isso que eu quis dizer. Né? Vai depender da gravidade do trauma. Né? Mas ela não é ruim. Sim. Ela não é ruim, ela é a salvação. Na análise, a compulsão à repetição pode assumir um caráter paralisante. Experiências reprimidas na infância e manifestadas na transferência, não ligadas psiquicamente, ficam inaptas ao processo secundário de difícil elaboração. Então, se o trauma for gigantesco, realmente fica mais difícil. Né? Por isso que eu falo, tudo depende da história pregressa daquela pessoa. Né? Quanto mais traumáticos os eventos da infância, é lógico que mais difícil é o tratamento. Né? Se a criança teve uma infância horrorosa, com pais horrorosos, ela vai ter uma compulsão à repetição gigantesca. E ela só vai ficar repetindo aquilo, né? Professora, tem pessoas que têm vergonha também de contar algumas coisas que aconteceram na infância. Isso acontece na terapia, assim, e atrapalha também, né? Então, aí é a rejeição, né? Você não estabeleceu a transferência, né? No momento em que você estabelece, isso tudo cai, né? Essas barreiras todas caem. E tem pessoas que às vezes elas se, posso falar, elas ficam rejeitando, né, digamos, o tratamento, elas ficam escondendo aquilo. Sim. Sabe, elas têm vergonha, alguma coisa assim, de expor o que aconteceu,
E às vezes isso pode atrapalhar no decorrer do tratamento, né? Porque- Sim, se estabelece a transferência, essa barreira cai. Então o terapeuta ele tem que dar um jeito de tentar tirar isso do Sim, paciente de sim. uma forma que ele não fique, não se sinta Sim. traumatizado, né? Sim. A gente vai falar daqui a pouco de como começa a terapia. Né? Tudo tem que dar um tempo, tem que começar devagarzinho, né? Já a gente entra nisso, porque não é assim, né? O que aconteceu na sua infância? Que era seu pai. Nossa, então Né? falta bastante pro meu psicólogo. Ele não te contou Achei como que- que era. Achei que a gente já tinha evoluído. Você amamentou, não amamentou, ele não te contou. Se ele me perguntou, Se ele te contou. ele não me contou. Não perguntou se a mãe dele amamentou. Não, mas ele me perguntou, mas eu tá vendo, ó, falta bastante. Mas eu perguntei pra ele, ele não me contou. Então, ele tá longe, hein? Tá longe, hein? Tá longe da cura. Ele tá em negação. Ele tá. Freud constata que a verdadeira natureza das pulsões seria de restabelecer o estado inicial inorgânico anterior à vida, retorno ao ponto de partida, né? Onde era tudo nirvana. Né? Já ouviram essa expressão? Sim. O psiquismo é regido por uma energia que vai além do princípio de prazer, conflito pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de morte, ele define como necessidade biológica do organismo de retornar ao estado inicial inorgânico. Essa, para ele, é a pulsão de morte. E a pulsão de vida é o contrário, é viver, né? É trabalhar, é amar, né? É ter desejos. É necessário que a pulsão de vida se sobreponha à pulsão de morte, para que o princípio de prazer mantenha seu valor. Então, é necessário que tenha princípio de prazer, certo? A partir do momento que ocorrer aquela coisa que eu falei, que não tenha desejo, não tenha necessidade de satisfação de desejo, vem a pulsão de morte ganhou. É a pessoa que desistiu. Então, pra gente seria uma depressão. E pra psicanálise, Poderia ser chamada assim, né? É a pulsão de morte ganhando. Né? Falta de libido. É, porque é uma estagnação, né? Estagnação, é uma vontade De estagnar, né? de estagnar, né? Uma falta de desejo, uma falta de investimento na vida, né? Não tem impulsão de vida, né? sim, ausência. Ausência de vontade mesmo de viver. Quando a pulsão de morte se sobrepõe, o componente destrutivo de vida psíquica se impõe. Exemplo, sadismo, masoquismo. Então tem uma coisa que vai além, né? Do não querer viver, que é querer morrer, Sim. né? Uma coisa é você estagnar, ficar parado esperando a morte chegar. Outra coisa é você ir atrás da morte, né? Um pouquinho mais grave, né? Aí são os estágios. Quando a pulsão de vida se impõe, o componente destrutivo é parcialmente neutralizado e a agressividade se coloca a serviço da vida. Por que a agressividade a serviço da vida? Porque para viver a gente tem que ser agressivo. A libido é uma coisa agressiva também, né? A gente tem que vencer obstáculos para conseguir viver, né? Viver não é simples. Né? Então ele fala que existe uma pulsão de vida, né? Precisa de um impulso, né? Porque se você ficar no nirvana, se você só ficar na inércia, você fica parado, né? Vegetando, assim. Inerte é parado. É sem movimento. Você precisa de uma força para te impulsionar, né? E essa força é a agressividade.
Pulsão de vida e pulsão de morte é uma luta entre duas forças opostas entre si. Viver é complicado, hein? Então, é a luta entre Eros, que é a pulsão de vida, e Thanatos, que é a pulsão de morte. Eros é vida, criatividade, harmonia, sexualidade, reprodução e autopreservação. Lembrando que, para o Freud, sexualidade não é só reprodução. Tá? Sexualidade como mantenedora da vida. E Thanatos, agressividade, destruição, agressividade no sentido ruim. Tá? Não a agressividade no sentido de impulso de vida. Destruição, compulsão à repetição e autodestruição. Tá? E aqui não compulsão à repetição como um mecanismo de defesa que vai te ajudar. Aí complica, tem hora que ela é boa, tem hora que ela é ruim. Tem hora que ela é boa e tem hora que ela é ruim. Tá? Mas acontece que a pulsão de morte ela faz parte da gente. Né? E ela é um objetivo da nossa vida, né? Ela funciona de certa forma também como uma barreira, pra gente não... Explica aí. Tentando fazer a analogia com a primeira tópica. A pulsão de morte dá uma barrada um pouco na pulsão de vida pra gente não realizar todos os desejos? Sim. Ela também é uma forma de controle? Pra gente não fazer também besteira, né? Assim... Ela dá uma equilibrada? Ou não? Deixa eu ver se eu entendi. No primeiro momento eu pensei assim, em pulsão de morte, assim, eu vou beber todas. Seja. Né? Mas aí seria a pulsão de morte pura, né? Não, a pulsão de vida seria eu vou beber todas pra comemorar qualquer coisa e tudo mais. Aí a pulsão de morte fala, opa, nem tanto. Uma pessoa que Ou se não? droga, por exemplo. Mas ela tá na pulsão de morte. Então, mas será que é se ela... autodestruição, é agressividade, E uma pessoa que fuma? é pulsão de morte. Mesmo que seja prazeroso pra ela fumar, mesmo que seja prazeroso Tá o drogado se servindo a drogar, morte. Tá servindo a morte. Não tá servindo a vida. Então quem bebe Coca-Cola também. Mas é diferente, quem bebe Coca-Cola do que quem bebe 51, por exemplo, Num certo né? sentido, tudo que faz mal. Né? Sim, entendi agora. É autodestrutivo. Tudo que é consumido em exagero, acho que acaba destruindo a pessoa, né? Por Sim. exemplo, eu tenho Eu cunhado. pensei, gozado, me passou pela cabeça algo que você quis dizer, não sei onde a gente... não, mas é mais ou menos isso. Eu quis dizer que fosse alguma regulação. Uma forma de eu mas não exagerar. Mas é o Eros que faz isso, é a pulsão de vida que faz a autopreservação. Ah, entendi. Tem a autopreservação ali, ela que equilibra mesmo. Dá um limite. É o A Eros. própria pulsão de É vida, o ela já Eros. se equilibra. Porque o Thanatos é mais pro id, entendeu? Essa coisa de eu vou satisfazer todo o meu desejo, mesmo que isso signifique morte. Então não necessariamente é uma estagnação. Pode ser realizar o desejo, que é algo de fazer, Pode, só que sendo destrutivo. sim. Eu acho que eu entendi, mas eu acho que eu me confundi também. Eu também me confundi. Eu acho que a Se gente é só o vai Eros ver que isso vai em dar exemplos. o limite, é o limite. Que é a autopreservação. É. Tá ali em Eros. Então, tá, Uma pessoa ele vai autodestrutiva. existir e vai ficar ali por si só. Mas o Eros é que vai fazer tudo e que vai Tudo bom. dar esse limite. Essa autorregulagem. Sim. Por Para exemplo, servir ultrapassar a essa vida, barreira. sim. Para servir a vida, sim. Servir a vida com prazer, sim. Fazendo essa ponte entre o não fazer nada e podar em tudo e punir em tudo, que seria do superego, e servir ao id também um pouco, para você ter prazer na vida. Então o Eros, Vai ele, fazer. ele tem tudo. O id, o Eros, super Eros. Sim. Ali dentro do pulsão de vida. Sim, E a pulsão de morte é tudo que é negativo e destrutivo. sim, Independente se dá prazer ou se não dá prazer, tudo que é destrutivo. sim. Acho que eu entendi. E desculpa, voltando lá, para eu tentar separar a compulsão, a repetição boa ou ruim.
Seria o vício, a compulsão, a Seria. repetição desse no Thanatos, por Seria. ser algo destrutivo? Seria. Seria. Embora o vício também possa ser fruto de uma tentativa de repetição para consertar algum erro do passado. Tá, mas se ele é destrutivo, ele acaba sendo compulsão de morte. Sim, mas ele pode estar tentando ser uma reparação. Mas aí ele virou uma compulsão ruim. Tá. Mas ele pode estar tentando. Inicialmente fazer- ter sido feito por causa de algo É. para reparar. Independente de como começou, ele pode estar servindo. Como se fosse o jogo do carretel. Ele tá indo lá resgatar alguma coisa só pra ver se Que é algo normaliza, se Porque veja, equilibra. a pessoa que está presa na oralidade, que tem a oralidade mal resolvida, Uhum. ela não vira alcoólatra? Sim. Algumas vezes, né? Ela não vira, muitas vezes, ela não acaba viciada em drogas? Professora, traduz esse preso na oralidade. Isso que eu Uma não pessoa que tem a fase oral mal resolvida, né? Que teve, por exemplo, um desmame ruim, Ah, tá, sim. né? Então ela teve a fase oral toda conturbada, não teve uma relação boa com a mãe, com o seio, não Sim. foi aquela amamentação legal, a mãe não estava presente, não fez um desmame legal, simplesmente tirou, não deu o peito, né? Que a gente sabe que é uma coisa importante. Não é que a mãe não pôde amamentar, então no lugar do seio ela deu a mamadeira, mas ali com toda O a afeto. presença, o afeto e tudo. Essa criança vai se tornar um adulto mais suscetível ao tabagismo, ao alcoolismo, né? Coisas ligadas a essa parte oral. Porém, compulsão à repetição ruim ligada à pulsão de morte. Por quê? Porque é autodestrutivo. Não serve a vida, serve a morte. Tabagismo, alcoolismo te levam para que caminho? Caminho da morte, não o caminho Tá. da vida. E um transtorno de compulsão, repetição, como um toque, por exemplo. Vamos supor que nesse caso não tinha, a mãe não voltasse, Sim, aconteceu alguma o coisa. transtorno obsessivo compulsivo, que é ligado à fase anal, né? Ele também é um transtorno ligado talvez à pulsão de morte, sim. É isso. Porque a repetição saudável, para poder resolver as coisas, é ligada à pulsão de vida, que é uma forma de você resolver algo interno. Sim. E aí, se ela vira algo que não é sadio, aí automaticamente ela se transforma, ela é ligada à pulsão de vida. Apesar que assim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é prejudicial, mas ele não está tão ligado à pulsão de morte quanto ao alcoolismo e o tabagismo, né? Porque ele não vai diretamente te levar à morte, né? Ele te prejudica, assim, em termos de qualidade de vida e tudo, mas ele não está exatamente no caminho da morte, né? Mas ele é uma compulsão à repetição, né? Sim. Mas Não necessariamente ligado à pulsão de não morte. necessariamente, mas ele é uma compulsão à repetição autodestrutivo. Não sei. Acho que precisaria pensar, né? A pessoa pode fazer dele autodestrutivo ou não, né? Ele pode destruir casamentos, né? Ou não. Ou você pode ir para um emprego, por exemplo, vou falar um emprego assim, um almoxarifado. O cara pode ser o melhor gerente de almoxarifado que existe, né? Então depende de como você canaliza isso. Ele pode servir tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte. Então ele sozinho em si não está ligado a nenhum dos dois. Como Você isso tem- vai te... Exatamente, você Vai te tem levar. que encaixar no contexto, Tá. né? Agora, se você falar de tabagismo ou de alcoolismo, aí, Sim. É né, destrutivo. é destrutivo mesmo. Agora, o cara pode fazer disso, ele pode virar um acumulador, por exemplo. Né? O cara que Sim. teve um distúrbio na fase anal pode virar um acumulador, pulsão de morte,
não tem o que falar. Que é prejudicial à saúde. Né? Prejudicial à saúde, muito Perfeito. prejudicial à saúde, né? Você já viu Aham. aqueles programas de Já. acumulador? As pessoas são muito doentes. Né? Então aí sim, pulsão de morte. Né? Então acho que assim, a gente não pode falar isso é isso, isso é isso, isso é isso, porque a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque às vezes assim, como nesse exemplo que eu dei do almoxarife, né? O cara pode ser super bem sucedido, super bem colocado e colocar o transtorno obsessivo compulsivo compartimentalizado ali e levar uma vida ok, super legal, servindo a pulsão de vida e bem encaixadinho e ok. Então é difícil a gente rotular Sim. uma coisa assim, Tá bom. né? Mas, em princípio, a compulsão à repetição está aqui como servindo a pulsão de morte, mas a gente sabe que ela pode servir a pulsão de vida, Também. né? Já vimos exemplos vários. Né? Que horas são aí? 8h40. 8h40. Vamos ver um pouquinho então de como seria a terapia? Sim. Pode ser boa. Então, Tá precisando de conselho para tratar do terapeuta. você Né? vai chegar lá de Então, assim, só pra gente ver o que a gente está falando de depressão e melancolia, a partir do DSM-3, a gente já está no DSM-5, tá? Que é o Manual de Distúrbios Mentais. Tá. O termo histeria foi substituído por depressão, tá? Então, antes não se falava em depressão quando se somatizavam sintomas mentais no corpo, se falava em histeria. Hoje em dia não se fala mais em histeria, se fala em depressão. Então a histeria ela saiu de uso. Saiu de Não uso. se usa mais histeria. Não se usa mais. Tá bom. É só quando quer denigrir as pessoas, né? Mas aí é de forma. É. Pessoa histérica. E geralmente era usada para mulher, Sim. né? Geral... Era não. Eu acho Muita que gente hoje ainda sim, usa, viu? Acho que quando a mulher começa a Tem- brigar, a tem- gritar, tem muita gente que Essa usa mesmo. histérica, né? É. E não se falava homem, né? E hoje em dia também não se fala, né? Ser histérico. Eu vejo muito pouco. E depressão, vocês também vão ver que vocês têm psicopatologia 1? Não. Não, Não, né? ainda não. Vocês vão ver em psicopatologia que a depressão também é mais frequente em mulheres, tá? Então isso é um estigma, né? Mas é mais presente em mulheres ou é mais diagnosticado em mulheres? Isso a gente não sabe. A gente não sabe se o homem não vai procurar. Foi isso que um dia eu acho que até comentei que eu tenho um tio que ele está em depressão e ele não procura ajuda. O homem é muito o mais homem ele é mais resistente, resistente, né? do que a Procurar um mulher. psiquiatra, né? E então fica essa coisa, né? A mulher é depressiva, a mulher finge, a mulher é fresca, a mulher não sei o quê, a mulher tem tempo para ter doença mental, porque o homem precisa sair para trabalhar e ganhar dinheiro, e a mulher tem tempo de ficar em casa depressiva, né? Então agora não é histérica, mas é depressiva, né? Então aí vamos fazer uma separação entre a mania, a gente já falou disso, a mania, a depressão, mas não a mania doença e depressão doença. Mania estado de humor, tá? Quando a pessoa está um pouco mais alegre ou quando a pessoa está um pouco mais triste, tá? Então, a pessoa se apresenta um pouco mais alegre quando ela triunfa sobre o pai, tá? Vamos falar em termos de sensação, tá? Quando ela tem essa... que você tá assim? Nossa, professor, não tô entendendo nada. O desespero. Você não tá entendendo ou você não tá enxergando? Não, enxergando eu não tô entendendo esse triunfo sobre o pai, eu tô tentando associar. Tá. Então, assim, quando um pai muito superego vem, se apresenta e você consegue balancear essa lei, vamos dizer que você triunfou
sobre ele. Você lidou ok com essa autoridade, você não se submeteu, não se subjugou a isso, você teve uma relação boa com seu pai, você pode dizer que o seu estado é de mania, seu estado na vida é de mania. Não que você é uma pessoa maníaca, entende? Uhum. Você lidou bem com a autoridade do seu pai, triunfou sobre isso. Você venceu o objetivo. Ó, lidei bem com a autoridade do meu pai, consegui. Ou seja, só para adiantar o slide que vem, não fiquei deprimida. Nada a ver com amor, com carinho. Não, nada a ver com o estado deprimido. Tá? A gente está falando de conseguir ou não conseguir lidar com a autoridade. Não é também aceitar. Introjetar a autoridade. A cara dela não toca para continuar. Não, eu digo assim, eu tô Fala pra mim a sua dúvida para ver se eu continuo. Mas não é o caso de eu Falem. aceitar a autoridade do meu pai. Também é. É eu aceitar e conviver bem com isso. Isso, é isso. Tá, agora entendi. Tá? Sem o debate, sem a luta, sem o, olha, tudo bem. Né? Venci a etapa. Que aquilo não te afeta. Venci a etapa. Passei por isso de uma maneira tranquila. Tá. É que Tá? O afeto que vem é a mania, mas não a mania. É uma sensação de júbilo, uma sensação de alegria. Olha, Satisfação. tá tudo bem, satisfação. Tá? entendi. É isso, entende? Uhum. Uhum. Passei bem por essa etapa, sabe? Tirei nota 10, tô contente. Esse é o estado, tá? Então, triunfando sobre isso, isso torna o objeto possível de ser alcançado, porque você venceu aquela etapa. Não ficou uma barreira, não ficou uma coisa mal resolvida, né? Então, burla a castração e quita a dívida. Porque o teu pai não precisou castrar você, não precisou te castigar. Nossa, eu acho que eu só consegui isso na minha vida depois dos 30 anos. Mas ok. Se conseguiu, ok. Né? Então, que bom que a gente está aqui nesse momento depois dos 30 anos. Se a gente tivesse antes, ia ser mais complicado. Mas isso é normal, é ok? É ok. É ok. Provavelmente você fez repetições, Sim. né, de comportamentos até você chegar nesse ponto. Entendi. Né? Por isso as repetições não são ruins. Você Sim. elaborou, repetiu com ele, né? Ou com Alterou outras alguma coisa figuras. pra ver se dava certo. Sim. Entendi. Até elaborar e chegar num consenso. Ok, agora estamos bem, estou feliz. A sensação é boa? Sim. É isso. Prazeroso, sim. É isso. Tá? Entendi. Então, afeto, sensação é de alegria e inquietação. Felicidade de alcançar o objetivo. Agitação por ter que transitar por todas as palavras e objetos que não são mais proibidos. Legal. Entende? Uhum. Entenderam isso? Não é a mania, excitação que precisa tomar remédio. Não é o transtorno mania. É a sensação de ter vencido uma etapa natural da vida. É aquilo não te trazer consequências ruins. Exatamente. Só daquilo não te trazer, você já está no estado mais para mania do que para depressão. Um alívio, uma sensação boa de ter tirado 10 na prova. Olha, passei Tá. de ano. Mas tem o reconhecimento e a consciência disso, né? Sim. Ou se não tiver, pelo menos tenha o reconhecimento da sensação. Né? Você está aliviada, pelo menos, de saber que não são mais proibidas as coisas. Na depressão é o contrário. É uma submissão ao pai, não resolveu. Tá, e essa é depressão não doença, e sim só um estado mais triste do que feliz. Exatamente. Tá. O pai está tão engrandecido que não sobra lugar para o sujeito. Quer dizer, aquele pai superego puro,
e não te deixa fazer nada, você não tem espaço, você não respira. Controlador. Pai é controlador. Queixa, nada dá certo pra mim, só pros outros, tudo que eu faço dá errado. Os objetos não estão ao seu alcance, você não conquista nada, você não tem espaço nem para respirar, quanto mais para conquistar, né? O pai desvalorizado, não dotado do necessário para viver alegremente. Nada aplaca a tristeza e a carência do ser e do ter. Esse é o modelo moderno da depressão, a forma histérica de se referir ao pai e ao objeto. Eu não respiro, não dá para ser feliz. É aquele controle, aquele eu não posso nada, não dá certo nada, não flui nada, não, né? E isso não é necessariamente o meu pai não deixa, né? É a sensação que você tem, nada dá certo para mim. Nada eu posso, nada. Nada eu posso, nada eu conquisto, nada dá certo, não tenho emprego, eu não tenho vida, não tenho dinheiro, eu não tenho carro, não conquistei nada, não tenho namorado, não tenho, sabe, aquela pessoa empacada na vida, né? A sensação de atolamento mesmo, né? De que nada flui, né? Uma sensação. E isso é uma caricatura, pode ser isso ligado só de repente no trabalho. Isso Sim. pode estar ligado só em um ponto específico. Ah, sim, isso é uma caricatura de uma pessoa totalmente afundada, né? Sim. Mas essa questão de não vencer o pai, de ter a questão um pouco mais para depressão do que para mania, Sim. de repente pode estar ligado a um ponto, ou profissional, ou pessoal, alguma coisa específica. Sim, sim. É uma tendência, né? Sim, isso. Professor, ele está ligado só à figura pai ou também pode ser a figura mãe? Pode ser a figura mãe. Os dois são autoridades, né? Que o pai é mais característico de ser autoridade, né? Mas compete à mãe também esse papel. É mais rígido, né? Sim. Em alguns aspectos, o pai sempre é mais rígido do que a avó. É. Não é mais maleável, não. Isso Depende da família, né? Mas no Isso caso, é meu super pai era comum, mais né? rígido do que minha Os mãe. pais, eu vejo muito isso aqui mesmo, na parte da manhã. Os pais quererem proteger tanto os filhos que nada os filhos podem fazer. Hoje uma mãe me acionou. Nada os filhos não, nada os professores podem. Também. Hoje uma mãe me acionou porque a minha filha, são 3 amiguinhas. E minha filha tem mais empatia com uma amiguinha. Só que essa outra, como elas moram perto, a mãe quer fazer com que ela faça parte do grupo. Mas não tem como forçar uma situação. Então, essa mãe, ela já veio pra cima de mim, assim, com 7 pedrinhas. Do tipo assim, você tem que supervisionar. Olha o que a Maria Eduarda falou. E aí eu vejo toda essa situação, né, que é super normal, dos pais super protegerem. A menina meio, não pode fazer nada. Ela é meio assim, bananinha, né? Porque, coitada, mas não é tem culpa espaço, dela. ela não tem espaço. Não tem espaço nenhum. É muito Você vê, a mãe protegida, intervém né? até nas amizades. Eu falo, gente, deixa que se vira, eu sou Não, meio... e eu acho que é uma tendência, né? Os pais estão cada vez mais protegendo seus filhos de frustração. Estão com medo de deixar os filhos se frustrar, Eu acho mesmo que é 8 pensando ou que isso 80, né? é para crescer, né? Aí, Que então, a gente foi cresce na 8. frustração. Eu acho que o que a gente vê Deixa mesmo esperar. é o 8 ou 80 e não é o adequado. A gente não vê o adequado. Sim, O que a gente não vê a dedicação de verdade, né? É mais fácil eu super proteger ou é mais fácil eu largar na tela, né? No computador, no iPad ou na televisão ou no celular. E aí também faz o que quiser, né? Ou eu super protejo e sou totalmente inadequada, porque super protegendo também não vejo o que é certo e o que é errado, não me dedico, né? São os pais modernos, né? Que não querem ter procuram tempo para entender, estudar e... o porquê que aquilo está acontecendo, porque ela não veio pra mim pra procurar entender. Ela veio, tipo, olha o que ela tá fazendo. Isso não tá legal. E assim, uma coisinha assim, que não, eu acho que não ultrapassou um limite. Elas não brigaram, elas não se bateram, né, pra ela vir me acionar. não fizeram É problema de nada, relação, foi errado normal. o que fizeram. Né? A Maria Eduarda não xingou, não teve um distrato, não teve. Mas sempre numa turma, assim, tem um amiguinho que é mais, você gosta mais de uma amiguinha do que de outra, isso é normal.
normal numa turma, não tem Ela tá se essa. metendo à toa, É, né? Em vez de conversar com a Mas não filha quer dela. deixar a filha se frustrar de Sim, forma alguma. Exatamente. De forma alguma. Exatamente. Em vez de falar, filha, é assim. Dessa vez elas não ok. quiseram brincar com você. Numa próxima elas podem E querer. vamos Vambora. aceitar, É. né? E vamos aceitar, ó, Tem não tanta quero, chama gente, outra pessoa. Ou então ensina a filha a resolver sozinha, né? Exatamente. Ou se a filha não está conseguindo resolver sozinha, ela ajuda, né? E não colocar na mão de terceiros, né? Acho que é. E isso, então, na verdade, vai surgir um problemão que ela vai tratar, né, mais pra frente. Vai, porque provavelmente ela vai continuar agindo assim, ela não vai parar por aí, né? Então, na hora das provas, na hora das Exatamente. reais frustrações, ela vai continuar agindo assim, ela vai pôr a culpa na professora, quando ela for mal na prova, não tiver problema de disciplina e tudo. Entendi agora tudo. Não, e é super perto, né? É muito próximo, porque às vezes a gente tem uma aula que você não consegue associar, né? E aqui a gente consegue, nessa matéria a gente conseguiu associar. É tudo tão próximo quanto a gente, né? Ou você se vê, ou você vê alguém que Assim, você se a conhece, gente né? conseguir fazer essa ponte, né? Legal. Então vamos lá. Como funciona o método psicanalítico? Primeiras coisas o que o terapeuta vai fazer? Vai escutar e vai ter uma atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Ele não vai prestar atenção especificamente em nada. Ele vai ficar lá tentando prestar atenção em nada e em tudo ao mesmo tempo. É fácil, hein? É uma pessoa que é muito boa, né, pra isso. Mas é uma coisa que é treino. É o treino. detalhezinho, né? Então, mas ele não vai se fixar no detalhezinho. Ele vai tentar ficar prestando atenção tanto se o paciente está mexendo o pé demais, quanto no que ele está falando. Na verdade, ele vai prestar atenção em tudo e não vai se prender a nada. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Tá? Então ele vai estar o quê? Disponível 100% para a escuta. Certo? E vai pedir ao paciente que ele faça associações livres. Que ele fale o que vier à cabeça. Certo? O que interessa para o analista é a realidade psíquica do paciente, sem regras morais e normas sociais. Então não interessa se é verdade ou mentira o que ele está falando. Interessa se é verdade pro paciente. Depois ele vai ver se é verdade ou mentira. Se acontecer uma situação, né, de violência, de crime, aí ele vai ter que se ver com a verdade, com a ética, né? Vocês têm ética, né? Já tiveram? Tivemos bioética, que é mais ligado às normas de pesquisa. Não foi uma ética voltada exclusivamente à psicologia. Tá. O manual de ética do psicólogo vocês nunca leram? Não. Do CRP? Não. Em algum momento vocês vão ler isso porque vocês têm que ter essa ética Eu vou ver se na tem. cabeça. Eu não sei se tem na grade lá pra frente alguma coisa voltada a isso. Eu vou De dar uma qualquer olhada. maneira, a gente pode providenciar isso rapidinho, porque tem no Você site baixa no do PDF, CRP, pronto. O bioética Mas, foi no primeiro, né? Foi. No segundo, quer dizer. Não, primeiro. Não, no primeiro, é porque eu não lembro. Bioética era a primeira EAD que a gente teve. Ah, é verdade. Tá, mas de qualquer maneira, vocês têm que ter muito claro quando vocês precisam que a verdade venha à tona, Sim. né? Num caso de estupro, de crime, que vocês É. tenham, atendendo uma criança, que vocês tenham que contar para o pai, enfim. Porque vocês têm que fazer um contrato com o paciente de sigilo, olha, tudo que for falado aqui fica aqui, né? A gente tem um contrato de sigilo e você pode fazer as suas associações livres e ficar tranquilo que existe um contrato de sigilo entre a gente. Mas, se for um caso de polícia, eu vou precisar falar. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro, né?
Então isso tudo tem que ser combinado antes. Sim. Tem Nossa, que ficar claro. deve desestimular a pessoa também falar de algum crime, né? Ele vai falar. Então, mas na associação livre isso acaba aparecendo. Acaba aparecendo. Acaba aparecendo. Né? E vocês não podem dizer que vocês vão fazer sigilo Sim. E quebrar e isso. quebrar isso. Né? Porque é uma situação de. Vocês não podem ser cúmplices Aham. de crimes. Né? Tem um monte. E isso é uma coisa que até padre em confessionário é obrigado a contar. Né? Existem controvérsias, mas não, tem que contar. Né? Senão, muito fácil, né? Qualquer criminoso ia, confessava e. Só o advogado que não conta. É verdade, né? O advogado não é obrigado, mesmo que seja um crime que ele assuma. O advogado. Depende. Ah, é? É. Eu não sabia. Depende. Mesmo que você esteja defendendo, a pessoa assuma. Não, se você tem um contrato de prestação de serviços, aí você não é obrigado a falar contra aquela pessoa. É, Ou então, se você já trabalhou para aquela pessoa, você também. Agora, se você sabe de um crime e você não está trabalhando para aquela pessoa, sim. nada te impede como sim. cidadão. Exatamente, mas aí não como advogado em si, mas como cidadão. Ah, mas aí é a mesma coisa que o psicólogo. É. Mas eu digo assim, tem essa particularidade, né? Acho que é a única profissão que. Você não é obrigado a... É, Eu acho que é a única, então. A única. Que é o psicólogo. a única. E faz sentido ser também. Sim, faz total sentido, Faz sentido. porque Porque senão como é que você vai preservação de defender? vida É, e exatamente. patrimônio, né? Mais patrimônio do que vida. Vamos lá, primeira tópica de novo. Para ninguém esquecer e ficar bem claro, vamos rapidinho. Tá. Primeira tópica fala de consciente, pré-consciente e inconsciente. O que está na consciência são todas as ideias que o sujeito lembra ou está tendo acesso no momento. As ideias contidas no pré-consciente não estão em evidência, mas podem ser acessadas a qualquer momento sem muito esforço ou barreira. Tudo claro, né? Conteúdo manifesto são as ideias presentes no consciente ou no pré-consciente. O que não é suportado pela realidade consciente é o recalcado, que foi expulso da consciência e fica mantido no inconsciente. Conteúdo inconsciente não é recordado, somente vem à consciência através da formação de compromisso. Eu gosto de colocar esses slides de vez em quando, porque sempre tem um terminho novo, né? Formação de compromisso. Eu nunca tinha ouvido falar, formação de compromisso. Sonhos, atos falhos, xistes e sintomas. Xistes eu nunca ouvi falar também. Xistes são piadinhas. Piadinhas? Piadinhas. São tipo atos falhos, só que falados em forma de piadas. De humor. De humor. Nossa. Depois a gente dá exemplos. Tá de bom, xistes, tá bom. tá? Formação de compromisso, por quê? Porque essas manifestações comprometem-se tanto com o consciente quanto o inconsciente. Elas escondem e ao mesmo tempo revelam o desejo. Tá? Elas atuam para os dois lados. Elas estão no meio, fazendo compromisso com um e com o outro. Tá? São soluções que escondem as representações contidas no inconsciente e mostram os afetos livres à consciência. Então elas são advogadas do diabo. Elas estão no meio. Ok? É só a recordação. Tá bom. E a segunda tópica, id, ego e superego. Id, todo princípio de prazer, o id deseja e quer encontrar satisfação, não importa como, não importa troco do que, é representado por processos primitivos de origem sexual. Superego, constituído pelas leis parentais e sociais, quer dizer, dos pais e leis, impõe limites aos incontroláveis desejos do id, é punitivo. E ego, regido pelo princípio de realidade, tenta equilibrar essas diferenças entre id e superego e objetiva a autopreservação. Lembraram tudo? O movimento psíquico é a busca incessante pelo prazer, que se depara com a realidade, gerando uma falta. Essa falta que dá vida ao psíquico, ao psiquismo, que é o desejo.
Ok isso? Sim. Então, quando tiver desejo, tem vida psíquica. Quando não tiver desejo, que é a motivação, aí entra a pulsão de morte, acaba a vida. Certo? Tudo que a gente discutiu lá atrás. O sujeito é um ser desejante. Ele se movimenta através do conflito, princípio de prazer e princípio da realidade. Ou seja, do id versus superego, ou pulsão do ego de autopreservação. Certo? Tá. A não satisfação traz o sentimento de inferioridade. Certo? Um sujeito insatisfeito é um sujeito inferior. Forma de proteção dos conflitos, mecanismos de defesa do ego, que a gente viu lá atrás. Só relembrando. Professora, nesse movimento psíquico, enquanto tem desejo, tem o quê? Desculpa. Vida. Tem vida. Vamos lá. Para o método psicanalítico acontecer, precisamos de 4 conceitos fundamentais. Inconsciente. Vamos definir inconsciente. Entidade mental com regras, leis e funcionamento próprios. Não pode ser visto ou tocado, pode ser acessado através de sonhos, xistes, atos falhos e sintomas. Pulsão são os instintos. É a energia, libido que movimenta o psiquismo. Estímulo interno constante, força motora que atua sob os efeitos de pressão, finalidade, objeto e fonte. Lembra que a gente estudou isso? Uhum. Existe sempre uma pressão, né? Porque existe sempre um desejo, existe sempre uma finalidade que é A realização realizar do desejo. Existe sempre um objeto, que é uma pessoa ou coisa a quem se dirige esse desejo, e existe sempre uma fonte que é de onde vem esse desejo, ou de dentro ou de fora. Repetição. Tudo que a gente falou até agora, né? Algo pulsional, ou seja, é inerente ao ser vivo, ao ser humano, não ao ser vivo. Algo pulsional inerente à condição humana. O sujeito repete tudo que diz respeito às suas ações e inibições, sua maneira de ser, agir e pensar, especialmente seus sintomas. Vocês já perceberam que a pessoa é sempre igual? Como assim? Nossa, eu sou sempre da mesma forma. Você é sempre daquele jeito. Tá. Eu já sabia que chegando cedo aqui eu ia encontrar certamente você e o JJ na sala. Né? A gente é de uma certa maneira, e isso não quer dizer, isso não é uma coisa ruim. Sim. A gente é previsível, né? Porque a nossa maneira de ser é sempre a mesma. Quando a gente fala as pessoas não mudam, né? As pessoas mudam se fizerem terapia. Né? E mudam aquilo que for necessário mudar. O que tá bom não é para mudar. Né? Se vocês são pontuais, não é para mudar. Certo? Sim. Então, as pessoas têm uma maneira de ser, que são a característica daquela pessoa. É por isso que a gente vai definir, eu conheço o JJ, ele é assim, ele é corredor, ele chega cedo, ele, entendeu? A gente define uma pessoa pela maneira dela ser, porque a pessoa é repetitiva. Ela repete aquela maneira de ser. É inerente ao ser humano. Né? E isto não é ruim. Nesse sentido, isso não serve à pulsão de morte. Né? Isso serve à pulsão de vida. Certo? Que é uma característica. É uma característica da pessoa. Sim. A repetição aumenta com o início da análise. Por que vocês acham? Porque fica consciente? Ou não? Também. Evidencia, ela inconscientemente vai evidenciando aquela característica que ela tem. Sim, vai tocar no ponto fraco, né? Vai tocar no problema, né? Através da transferência, o analista irá ajudar o paciente a elaborar a repetição,
O comportamento que antes era dirigido aos pais e agora é repetido em relação ao analista. Então o analista, de uma certa maneira, vai também estimular essa repetição, até que ela seja elaborada, né? Até que aquela relação flua da maneira mais correta, Saudável. mais saudável possível. Ou até que ele consiga visualizar. Sim, até que se torne consciente, até que ela ocorra da maneira que não traumatize, né? Da maneira que seja mais saudável mesmo. Né? Então, essa é a tarefa do analista. Tá tentando achar um. Tá achando? Porque muito barulho. Parece chuva. Ventania, só Ai, vento. tomara que não seja chuva. Acho que não é não. Ventania mesmo. As árvores. E, por fim, 4, a transferência. Lá. A catexia, né? Energia libidinal, pode ser chamada de catexia, antes dirigida aos pais, agora é dirigida ao analista. Tá? Então, investimento de energia. Antes o investimento de energia era feito aos pais, agora é repetido em relação ao analista. E isso é saudável e é uma forma de fazer a Se terapia. não acontecer, não acontece a terapia. Tá. Tá? Acontece a terapia, mas a gente está roubando o dinheiro do paciente, não vai para frente. Uhum. Tá? Deve ser encarada como veículo de cura e condição de sucesso do tratamento. Enquanto não estiver acontecendo a transferência, não está acontecendo nada. É só a partir da transferência, segundo a psicanálise, tá, gente? Tá. O manejo da transferência é a única dificuldade realmente séria que o terapeuta precisa enfrentar durante o tratamento. Manejou a transferência, metade do caminho andado. Tá, e esse manejo da transferência é identificar ela e saber lidar com ela. Tá? Saber lidar e fazer o paciente continuar na terapia. Né? Fazer com que o paciente não desista, né? Não assustar o paciente. Então é um momento crítico, é um isso? momento crítico. Como se identifica a transferência? Você sente que o paciente está se relacionando com você como se você fosse o pai dele, né? Ou a figura de autoridade. Na prática, geralmente o paciente tem o telefone pessoal Geralmente não. Não. Porque senão ele vai ficar te ligando, vai querer sessão É, a então. mais. Eu acho que depende. Geralmente ele tem o telefone do consultório. Ou você tem habilidade suficiente para dar o seu telefone e não dar sessões a mais. Eu acho que também tem muito da questão da estrutura do consultório. Às vezes não tem. Eu estou fazendo terapia. É só terapeuta. Eu marco pelo WhatsApp com ela. Eu não sei se ela tem um outro WhatsApp tipo pessoal e esse seja profissional, mas Você Ela faz fala online, forma no de caso? Não. comunicação Não? que vocês Não. Você só estabelecem. marca as sessões, isso? Isso pelo é com WhatsApp. ela ou é com a secretária? Com ela. Ela não tem secretária. Ah, mas foi Um a consultório forma de pequeno. comunicação que vocês estabeleceram. E aí É. ela só marca o Não, horário. na verdade, na fachada tem um WhatsApp, então talvez até seja profissional. É, diretamente Só do cara. ou Pode ser só atendimento comercial, mas- corporativo, né? Mas é direto com ela, se fala. Mas ela só marca o horário. Porque o meu assunto com ela é só marcar o horário, enviar o comprovante de pagamento. É porque você é uma pessoa adequada, né? Mas ela não me conhecia quando eu tive o WhatsApp dela, né? Não, sim, mas Sim. a gente não sabe qual seria A reação abordagem dela, né? entendi. Pode ser. Não sei. Pode ser que ela cortasse. ou não sei. Porque hoje em dia, o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, Sim. aí se tem uma... Tem a foto, só por curiosidade, tem a Não, foto dela? não tem a foto Não, dela. terapeuta não. E com, às vezes, atendimento online, às vezes o próprio e-mail da pessoa tá ali como uma forma Como você também. sabe que é ela? Porque a forma dela falar Ah, tá. e digitar é a mesma, as expressões que ela usa, tudo é muito parecido. Eu acredito que seja ela. Não, mas acho que é assim. Porque quando eu cheguei, ela até me respondeu um pouco mais cedo, ela
Aguarda somente que eu estou terminando Ah, tá. a sessão. Entendi. Então, é provável que seja Não, ela é. mesmo. Não, ela não ia mentir, eu estou aqui. Não. Exatamente. Não tem problema nenhum. A questão é realmente se o paciente fica... Mas ela corre esse risco, né? Da pessoa ficar dependente, querendo fazer terapia, jogando questões de forma aleatória, né? Ah, eu preciso falar com você urgente, eu tô mal, tô chorando. Mas é interessante que a minha esposa, ela trabalha em colégio, ela é coordenadora e teve uma adolescente que se cortou no banheiro. E quando foi uma amiga dela que ficou sabendo, foi chamá-la, né? Aí ela foi lá, da menina que ficou sabendo e foi chamar a coordenação, né? Chorando, tudo. Aí chamou, quando chegou lá pra conversar com a menina que tinha se cortado, ela tava toda desesperada, chorando. Quer que liga pro seu pai? Não liga. Aí ela falou assim, mas eu preciso... Não, já falei com a minha terapeuta. Então ela mandou mensagem no banheiro, quando ela já se cortava, ela mandou mensagem pra terapeuta. Ela acalmou, aí a minha esposa entrou em contato com a terapeuta, que ela tem um contato, pra depois ir falar com os pais. Pra também, a terapeuta meio que fez um meio de campo pra como falar com os pais, para os pais não se desesperarem também. Eu acho que nesses casos aí de ameaça à integridade física, quando o paciente tem esse tipo de problema, eu acho que aí a abordagem é um pouco diferente, né? Ela tem, é como se fosse um pedido de socorro mesmo, ela tem de emergência o contato da terapeuta dela. Porque É um caso mais... é um caso mais delicado, né? Pode ser. Realmente, se ela precisar, precisa chamar, né? Alguém. Aham. A gente não sabe qual é a Ou abordagem. os pais são tão ausentes que... Não, mas às vezes os pais têm um sentimento tão aflorado que como que ela vai chegar pro pai, ou como que o pai vai reagir a uma coisa dessa? E os pais De não forma são racional. profissionais. Não consegue Os pais não são profissionais. eles dar uma não ajuda sabem racional abordar. pro filho. Até porque os pais são parte do problema, né? Normalmente. Eu acho que ela faz isso e, assim, como a gente já viu na melancolia, ela provavelmente faz isso para atacar os pais, Pra né? chamar atenção também, hein?